ó, no ECA. Tudo bem? Você tinha conseguido? Sim. Então, ó, dispõe sobre o Estatuto da Criança, da Criança e do Adolescente. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Pena de multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Certo? Oitava. Seguindo Miguel Zabalza, eu acho que esse não cai no nosso, cai? No meio desse nome. Na sua consideração educativa, o espaço é um acúmulo de recursos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Justamente por isso, é tão importante de forma tal que constitua um ambiente rico e estimulante de aprendizagem. Escolha entre as alternativas abaixo a que completa a assertiva acima. Apesar de nós não termos visto esse autor, dá para responder. Meninas, a 8 aí, o que vocês colocariam? Mas tem que ler, porque, né, numa dessas você cai o cavalo, você precisa ler. A outra É. Isso, meninas. Então, essa também, apesar da gente não conhecer, ficou fácil, né? Porque se a gente tem lá, justamente por isso é tão importante o quê? O que está falando ali? Está falando dos espaços. Então, é importante que a gente organize os espaços, deixe os espaços preparados, né? De forma planejada para atender o recurso de aprendizagem que a gente quer desenvolver. Pronto? Pode passar? 9. Em seu livro Construtivismo, Giron Matui diz que ao professor compete assumir o papel de, ou seja, ser o elo entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. É um processo que possibilita a assimilação, acomodação e organização do sujeito. Qual é a alternativa correta? Vou nem ler as alternativas para não... Vamos lá, gente. 9. Meninas? Qual? C de casa, né? Então, essa também ficou fácil. Se ele está falando de construtivismo, o professor é o quê no construtivismo? Mediador, né? Não tem outra coisa. Então, fica fácil. O professor não pode ser diretor, coordenador. Se ele é professor, né? Tá muito óbvio, né? Oremos, meninas, oremos. Eu pulei da 9 para 11. A 10 já foi? Pulou. 10 não foi. Ô, louco, a 10 que eu fiz tudo um mapinha mental, não apareceu aí. Tem hora que eu tô fazendo um negócio lá, a internet cai um pouquinho e some o negócio. Depois eu passo do celular para lá. O implica a representação de um objeto por outro, a atribuição de novos significados a vários objetos, a sugestão de temas, jogo, brinquedo, brincadeira e educação. A alternativa que preenche a assertiva acima é? Então, qual vocês acham? Esse aqui tá fácil também, né, gente? Isso. Ó, o implica representação. Se é representação, o que é representação? A gente tem a coisa ali? Não. Se a gente está representando, então é um jogo de papéis, né? Então, a gente tem jogos de papéis aqui? Não, mas qual que a gente pode trocar aqui que tem a mesma ideia de jogos de papéis? Um jogo simbólico, tá? Então, a representação de um objeto por outro, a atribuição de novos significados. Então, um objeto por outro, você pegar, quando a criança pega uma caneta, por exemplo, e finge que é um carrinho, né? Ou pega uma laranja e finge que é uma bola, né? Você está trocando por outro objeto. Dá para ver que a planta tem muito esse de deixa lacuna. Isso, de alternativas, verdadeiro ou falso, tem também. Quais, tá?
Então, a Ela é 11 bem sucinta. é bem curtinha as questões. Sim, Eu perdi um pouco. As questões são curtas. Nossa, bem. Mas eu também percebi pouca referência. Tem. Não, qual é o autor? Não, É eles não colocam o nesse autor. sentido que eu quis dizer, que ela é sucinta, ela não põe muitas informações. Não. Dificilmente, ou quando ela pede o autor ou a lei, ela é bem específica. Quero o artigo tal, da lei tal, que lei que é essa? Agora, quando é assim, ela coloca bem a ideia central para você assinalar. Ela não fala assim, segundo fulano de tal. A hora que eu comecei a ler, eu falei, no final vai ter a referência do autor. Não. Chefe, cadê? Outra coisa que eu ia comentar, que era? Daqui a pouco eu lembro. Tá? Na hora que chegar aqui, senão... Então, essa é a alternativa C. 12. Leia atentamente. Uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto mais relações com sentido o aluno for capaz de estabelecer entre o que já conhece, os seus conhecimentos prévios e o novo conteúdo, que lhe é apresentado como objeto de aprendizagem. Olha a pergunta. Essa afirmativa consta em qual dos livros abaixo? Essa daqui é mais chatinha, mas dá para responder também. Então vamos lá. Vocês pensaram certinho, ó. Uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto mais relações com sentido o aluno for capaz de estabelecer entre o que ele já conhece e o que ele está aprendendo de novo. Então, quem que fala sobre isso? Construtivismo, certo? Então a gente já tem uma ideia geral. Tá falando de alfabetização ali? De uma fase específica? Tá falando sobre avaliação? Não. Então a gente vai por eliminação. Se não tá falando sobre alfabetização, não tá falando sobre avaliação, então a gente elimina, só vai sobrar a letra C. Então tá vendo que assim, apesar de não estar escrito ali especificamente, né, a gente não ter como organizar direito, saber de que autor que é, a gente olhando para o trechinho, você consegue ter uma ideia. É o nosso conhecimento. É um conhecimento prévio. Então vocês vão olhar lá, isso daqui tem a ver com construtivismo, então pode ser construtivismo. Daí vocês vão olhar, tá falando sobre a alfabetização? Se estivesse falando da codificação, decodificação, letramento, daí vocês podiam associar a alfabetização, né? Ou se tivesse lá, avaliação inicial, processual, mediadora, né? Tá. Eu fiquei em dúvida por causa desses conhecimentos prévios. Que a gente, né? Não, beleza. 13. No livro, a organização por projetos de trabalho consta que a função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a: verifique quais itens estão corretos de acordo com o exposto acima. 1. O tratamento de informações. 2. Construção de um sistema de representação. 3. A relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas. 4. Hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos. Acho que é. Analisa as afirmativas, ele vê qual que não pode ser e qual que não pode ser. Então, eu fui assim por levantamento de hipóteses. Que eu tenho certeza que é hipóteses que facilitem aos alunos a construção dos seus conhecimentos. Então, a A e a C eu já elimino. Isso. Porque não tem a 4. A relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas. Também tem. Então é Então, a 3 tem. Pode ser, nas duas tem. E entre a construção de um sistema de representação e tratamento de informação, eu acho que consideraria o tratamento de informação. Vocês chegaram à mesma coisa? Qual que vocês colocaram? Então, ó, vamos ver. O que a Ju fez está certinho. Hipóteses, os alunos precisam levantar hipóteses quando eles estão trabalhando no projeto? Normalmente a gente não traz tudo pronto dentro de um projeto. A gente vem com a ideia e os alunos vão trazendo informações, não é isso? E eles vão levantando hipóteses, vão trazendo, né, o que a gente pode fazer, vão desenvolvendo. Então, hipóteses, cheque. Terceiro, a relação entre os diferentes conteúdos em torno do problema. Então, você vai lá levar um problema para o aluno e qual que a gente precisa fazer dentro desse projeto.
e eles vão falando para a gente que tanto de conteúdo, quais conteúdos podem conter nesse projeto, não é isso? Sim. Então, a 4 e a 3 está certo. Daí a gente vai ficar entre as duas. Se tivesse uma opção com as 4 ali, a gente poderia colocar. Poderia. Eu tive que escolher entre uma das duas. Né? Porque dependendo da construção do sistema de representação, a gente pode construir uma representação daquele projeto. Sim. E o tratamento da informação. A gente trata as informações quando está trabalhando com o projeto? Sim. Só que o que a gente faz mais? A gente faz mais a construção do sistema de representação ou a gente trata mais informação? Na minha Porque os alunos trazem informação, a gente busca informação, a gente traz informação para o aluno, pede para o aluno em busca da informação. Então, assim, como não tem todas as opções, a gente precisa eliminar uma, então a gente fica com o tratamento da informação. É a D. Ó, 1, 3 e 4. É a letra D, tá? Porque a construção do sistema de representação seria a gente representar aquele projeto de alguma forma, né? Que seria possível, mas a gente não tem todas as opções. Então, muito mais, na maioria dos projetos, a gente trabalha com informação. Não tem como a gente não trabalhar com informação dentro do projeto, tá? Agora, sem representação, tem como a gente fazer. Dá para fazer essa eliminação, né? O que dá para eliminar, não dá para eliminar a informação. Não dá para eliminar a construção da representação. Entendeu? Tudo bem? Entendeu? Essa foi chatinha, né? Essa foi a moeda. 14. Perrenot elencou em seu livro as 10 novas competências para ensinar. Abaixo segue algumas delas para que seja determinado verdadeiro ou falso. Se eu não me engano, esse livro dele não cai para vocês, mas cai outro do Perrenot, tá? Isso. Mas dá para responder também com esse daqui. Então, ó, organizar e dirigir situações de aprendizagem. É uma competência para ensinar? Vamos pensar. Administrar a progressão das aprendizagens, trabalhar individualmente e administrar a sua própria formação contínua. 14. Vão assinalando. Tá? Vamos ver. Organizar e dirigir situações de aprendizagem é uma competência do professor? Sim. Verdadeira. Administrar a progressão da aprendizagem é uma atribuição do professor? Uma competência dele? Sim. E trabalhar individualmente? Não, né? A gente precisa trabalhar o quê? Coletivamente. Então, é falsa. E administrar a sua própria formação contínua? Sim. Então, o Perrenot fala disso. Então, a alternativa certa é a alternativa D, bola. Mas, ó, é uma palavrinha só também, ó. Porque você pode pensar assim, a pessoa que leu, né? Eu trabalho individualmente também. Trabalho sozinha, né? Mas acho que não tem nenhuma que todas é verdadeira. Não. Só que aí pode trocar aqui, ó, administrar sua própria formação continuada, pode trocar. Essa daqui, quem não conhece, não sabe, pode cair. Né? Tá? Mas pra gente que tá aqui falando todo dia, toda hora, falando. Porque se você for ver, não é uma coisa só do Perrenot, é uma coisa geral, né? Uma coisa que a gente vê assim. Todos falam que vai fazer a mesma coisa. Né? Então, aqui, ó, as 10 competências para ensinar. Então, organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, utilizar as novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão e administrar a própria formação contínua. 15. Belezinha. O livro Qualidade em Educação Infantil, não lembro se cai esse no digital, escreve 10 aspectos chaves de uma educação infantil de qualidade. Abaixo alguma delas para que seja determinado se são verdadeiras ou falsas. Outro verdadeiro e falso. Também dá para responder pelo nosso conhecimento. Ó. Rotinas estáveis, atenção privilegiada aos aspectos emocionais,
rotinas instáveis para melhor aproveitamento pedagógico, utilização de uma linguagem enriquecida e organização dos espaços. Prontinho? Pri? Graça? Vocês estão o quê? Fala pra mim. Ó, então vamos analisar. Na educação infantil, rotinas estáveis. Precisa? Sim. Então, verdadeiro. Atenção privilegiada aos espaços emocionais. Certeza? Não tenho certeza Então, não. vamos pular essa. Vamos para baixo. Ó, se a gente sabe que precisa de rotinas estáveis, a gente vai colocar rotinas instáveis? Não. Então, a gente sabe que essa é falsa. Então, a gente já elimina a B, porque a primeira é falsa, e elimina onde que tem verdadeira na primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui. Tem verdadeira no quarto, não, no terceiro, gente. Então, aqui, ó. Essa aqui também a gente elimina, certo? Fica com duas. Então, a gente sabe que é verdadeiro, depois falso. Utilização de uma linguagem enriquecida. A gente pode usar uma linguagem enriquecida para as crianças? Sim. É aquela coisa de você não ficar falando neném para a criança, falando que nem bebê, para a criança adquirir um vocabulário melhor. Você não vai ficar falando inconstitucionalmente, né? Palavras que estão além do... Mas é enriquecida no sentido de você não falar só coisas do vocabulário infantil. Você falar normalmente para que ela aprenda coisas melhores, tá? Então, já eliminou daí a segunda. Isso. Aí, ó. Não, tem mais Não, uma. a C não. A ceia. Não. Tá falso. Ó, a gente tá entre a A e a C. A e a C. A e a C ainda. Então, mas a B, atenção A B não é falsa. é verdadeira. A B não é falsa. A B já eliminou, porque ela tá com verdadeiro. Não, a A e a C, as duas são verdadeiras. Só que quando você chega ali na segunda opção, você já elimina também. Não, a gente não eliminou a segunda ainda. Mas é a terceira. A terceira, sim, é Então. falsa. Não, essa é falsa. Ah, é falsa. É falsa. Certo. Tá certo. A e a C. É que eu já eliminei. As duas são falsas. Já respondi a B. Aí aqui, ó. Já respondi a B, já respondi a segunda. Aí, ó, a próxima. Organização dos espaços. A gente precisa de organização dos espaços na educação infantil? Sim. Daí resolve o nosso problema? Não. Estamos entre a A e a C do mesmo jeito, né? Aí a gente vai pensar. Atenção privilegiada aos aspectos emocionais. Tá certo ou tá errado? Eu tinha ouvido. Não, eu achei estranha essa palavra Privilegiada. Eu achei estranho. Mas eu coloquei certo. Eu também coloquei porque os aspectos emocionais na educação São infantil, bem eles são importantes. importantes. Mas eles são privilegiados em relação ao resto? Não. A gente deve desenvolver o aspecto o quê? Global da criança. Então, você desenvolve a questão emocional, cognitiva, intelectual, todas elas. Então, a gente não privilegia o emocional. A gente, se tivesse o global ali da criança, a gente ia responder. Eu lembrei que eu falo tanto do emocional. A gente fala de inteligência emocional, mas você não privilegia, você não vai trabalhar só isso. Você tem que trabalhar outras coisas, Que bom saber. Não trabalha bem. tá? Mas, ó, pensando pelo lado positivo, a gente já ia ficar em 50%, né? Você tem 50% de chance de acertar. Todo mundo errou. Né? Todo mundo vai acertar. Mas aí a gente já vai prestar atenção. Então, vocês viram que o privilegiada já ficou ali matutando vocês. É questão da gente analisar e lembrar. O que o infantil, o que a educação infantil ela precisa? Como que a gente trabalha na educação infantil? É só emocional? Não, tem todos os aspectos, tá? Entendeu? Senão a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar o emocional da criança, sim, mas não só isso. Verdade. É isso que eu